Olá, mais uma vez aqui com a nossa palestra da sessão de desobsessão de quarta-feira, 20 horas. Muito gostoso estar com vocês, preparar todo esse material, que possamos estar unidos com Deus e com Jesus nesses momentos, com esses espíritos amigos, espíritos mais nobres, que fazem do Espiritismo uma bandeira do cristianismo, que é a mesma coisa, que nós possamos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, recebendo esses ensinamentos e praticando com muito amor, com muita fé, e vamos levando os nossos dias com mais coragem, com mais paciência, com mais serenidade. Esse é o intuito do estudo, que todos possamos aproveitar, elevando também as nossas preces a todos esses que sofrem o abandono, sofrem as doenças, aqueles que estão em hospitais, asilos, aqueles que passam por essa prova difícil dessa pandemia agora. Ajuda, Jesus, a todos aqueles que estão aflitos. Jesus já havia prometido que eles seriam consolados. Temos essa certeza. Mas muitos não conseguem ainda fazer a prece. Pedimos por esses, para que eles possam ser envolvidos por esses socorristas da Casa de Fabiano, com muito amor, com muito carinho, para que despertem para a verdadeira vida, a vida espiritual, a vida com Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Começando pelo livro de Desobsessão, nós falamos desde o começo sobre comportamentos, né? Esse livro ele fala como estar numa sessão de desobsessão, né? O nosso comportamento, o que os espíritos esperam de nós, para que flua, né, tudo que foi programado no plano espiritual, para que todos os atendimentos aconteçam, né, ninguém fique ali sem a ajuda necessária, né? E nós estamos do capítulo, vamos hoje falar no capítulo 50 e 51, né? Mas antes, só para lembrar, gente, tem aqui na página, no meu livro na página 18, mas para a gente saber, lembra que a gente comentou que era um livro diferente, mas é bom repetir que as pessoas esquecem, né? Então esse livro, o espírito André Luiz convidou os médiuns Valdo Vieira e Chico Xavier a psicografarem com ele o presente volume, responsabilizando-se ambos pelos capítulos de números ímpares e pares respectivamente, ou seja, né, o Valdo Vieira, ele traz para a gente as páginas, os capítulos ímpares, e o Chico Xavier os capítulos pares. É interessante, né? Os dois escreveram, psicografaram e fizeram de forma alternada uma página, um capítulo Chico, um capítulo Valdo, muito interessante para a gente identificar, e até na escrita, no jeito de comentar, né, a gente vê que é bem diferente um do outro. É por isso que eles falam que foi diferente o livro feito, né? Mas vamos lá ao nosso estudo. No capítulo 50, interferência de enfermo espiritual, né? No curso da manifestação de determinado espírito menos feliz, é possível a interferência de outra entidade desditosa ou perturbada que compareça, arrebatadamente, por intermédio deste ou daquele médium psicofônico ainda fracamente habilitado ao controle de si próprio.
ainda continua, né, falando sobre o nosso comportamento. O médium tem toda a autoridade sobre o corpo, sobre a fala, né, e alguns ainda não estão totalmente habilitados, quer dizer, não estudaram ainda direito, ou conhecem recentemente a doutrina, então eles não estão habituados ao controle total, né, e ali pode acontecer um espírito menos feliz, né, trazer aí uma perturbação no ambiente, falando mais alto, querendo gritar, se remexendo muito, fazendo expressões corporais, que nada disso precisa, né, no fenômeno da mediunidade. Isso tudo vai depender do desenvolvimento, do estudo do médium, né? Em alguns lances da desobsessão, o espírito que interfere chega mesmo a provocar elementos outros do conjunto, citando-os de forma nominal para que estabeleçam conversações marginais sem nenhum interesse para esclarecimento. Então, lembra que a gente falou que os espíritos ficam nos estudando, nos observando, né? Então eles sabem os nossos nomes, eles veem os nossos colegas falando os nossos nomes atuais desta encarnação, né? E de repente a gente é chamado à mesa por algum espírito ali para falar outras conversas que não foram marcadas ali, não foram trazidas com o intuito de ajuda ao grupo, né, àqueles que estão ali aguardando o esclarecimento, né. Então o dirigente tomará providências imediatas para que se evite desarmonia ou tumulto, designando sem delonga o assessor que incumbirá da necessária solução do problema, a fim de que a interferência não degenere em perturbação, comprometendo a ordem e a segurança do esforço geral. E o capítulo 51, nós vamos falar sobre radiações, não? Então o ambiente, né, como acontecem essas radiações, né? Rogando aos companheiros reunidos vibrações de amor e tranquilidade para os que sofrem, o diretor do grupo, terminadas as tarefas de desobsessão propriamente ditas, suspenderá a palavra pelo tempo aproximado de 2 a 4 minutos, a fim de que ele mesmo e os integrantes do círculo formem correntes mentais com as melhores ideias que sejam capazes de articular, seja pela prece silenciosa, seja pela imaginação edificante. Todo pensamento é onda de força criativa, e os pensamentos de paz e de fraternidade emitidas pelo grupo constituirão adequado clima de radiação benfazeja, facultando aos amigos espirituais presentes os recursos precisos à formação de socorros diversos, em benefício dos companheiros que integram o círculo, dos desencarnados atendidos e de irmãos outros necessitados de amparo espiritual à distância. Um dos componentes da equipe, nomeado pelo diretor do conjunto, pode articular uma prece em voz alta, lembrando na oração os enfermos espirituais que se comunicaram, os desencarnados que participaram silenciosamente da reunião, os doentes dos hospitais e os irmãos carecentes de socorro e de alívio internados em casas assistenciais e instituição congênere. Então aqui ele fala que quando a gente se reúne, né, querendo vibrações, pedindo ali e trazendo o que a gente tem de dentro de nós, de cada alma, de cada espírito, né, vibrações de amor e de tranquilidade, para todos os que sofrem, quando a gente faz esses pedidos, essas nossas preces são como flores ali, né, espalhadas por aquele ambiente. E os espíritos recolhem todas essas flores em feixes, né, formando buquês, porque assim todos os que precisam são ajudados, né, porque nem todo mundo consegue a prece curativa, prece que chega a Deus, né, agradável a Deus. Então, quando se forma uma equipe, né,
os espíritos reúnem todas essas vibrações amorosas para que todos do ambiente consigam receber a ajuda necessária, e mesmo aqueles que passam em nossos pensamentos, é o que ele fala aqui, ó, e também os irmãos outros necessitados de amparo espiritual à distância. Então, quando a gente mentaliza aquele nosso parente, aquele nossa pessoa querida que está precisando de ajuda, né? Todas as preces ali, se nós tivermos 20, 30, 40 pessoas, pelo menos uma grande parte consegue, né, essa prece que vai trazer eflúvios salutares, né, de saúde, de condição de ajuda. E os espíritos reúnem todas essas forças, né, e irradia depois para todas as pessoas que foram ali solicitadas, aquelas que estão ali aguardando o atendimento, aqueles desencarnados, recém-desencarnados que chegaram ali tão machucados, que precisam de socorro, né, de ajuda para entender o que está acontecendo, desequilibrados. Então tudo isso é feito pelo conjunto, né? Então veja que todos são importantes na sessão de desobsessão. A pessoa que está na mesa, o médium de trabalho ostensivo, mas aquele que está na assistência, fazendo por sua vez a prece, se ligando a Deus e a Jesus, né? E é isso que é necessário para a sessão, né? Todos participando. Quando a gente fala que a gente tem fé em Deus, fé em Jesus, Jesus já falava, onde estivessem 2 ou mais pessoas ali em seu nome, em nome de Deus reunidos, Ele também estaria conosco. É por isso que muitos se curam nessas sessões, é por isso que muitos chegam atormentados e saem calmos, saem aliviados. É por isso que todos gostam da sessão de desobsessão, porque chegam lá e encontram um refrigério para a alma, né? É uma das coisas que nós sentimos, né, nesse momento, a falta de estarmos participando presentemente. Mas os espíritos já nos avisaram que quando a gente se reúne também no mesmo horário, né, que essa palestra das 20 horas de quartas-feiras, e vamos assistir esses vídeos e fazemos a nossa prece sincera, querendo que esse estudo surta os mesmos resultados, eles estão ali. Os espíritos é que vão ter mais trabalho, vão em todas as nossas casas, visitar todas aquelas pessoas que nós pedimos por ajuda. Então, eles têm mais trabalhos, mais serviços, né? Os socorristas vão em mais lugares. Antes iam num lugar só e conseguiam atingir a maioria, né? Mas o socorro à distância, o amparo sempre foi feito, né? Mesmo quando a gente estava dentro da casa de Fabiano. E agora ele vai em cada casa, né? E quando a gente se liga na sessão, na prece, principalmente no mesmo horário, porque todos ali fazendo a prece juntos conseguem emanar essas vibrações amorosas, e eles recolhem e repassam a todos os que estão mais necessitados. Então muita gente é ajudada, né? E aí nós trouxemos do Livro dos Espíritos, do capítulo 2 do livro 3º, a lei da adoração. É a partir da pergunta 663, ele fala sobre as preces, né? Então vamos lá. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão força para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já os dissemos. A prece não é jamais inútil, quando ela é bem feita, porque fortalece e já é um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará, sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um.
porque aquilo que é um grande mal sobre o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Nós não sabemos, né? Nós não gostamos de suportar sacrifícios, dores, né? Mas muitas vezes são essas que vão nos impulsionar ao progresso. Nós não temos o conhecimento de tudo, né? Então muitas vezes a gente pede para nos livrarmos de alguma coisa, e essa coisa é exatamente o que vai nos ajudar daqui a alguns anos, né? Daqui a alguns momentos. Depois, quantos males não há de que o homem próprio é o autor por sua imprevidência e por suas faltas. Ele é punido pelo que errou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos como não pensais. Então, as nossas preces são sempre pedidos, quando pedidos justos, são sempre ouvidas e assistidas, né? Frequentemente atendida. Crede que Deus não vos tem escutado, porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem efeito do acaso ou da força das coisas. A gente não percebe, mas Deus está presente a todo momento, né? Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. É útil orar pelos mortos e pelos sofredores, e nesse caso, como as nossas preces podem proporcionar-lhes o alívio e abreviar os sofrimentos, têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Então, olha lá, é útil orar pelos mortos, muitas pessoas não acreditam nisso, né? E pelos espíritos sofredores, e nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar os sofrimentos, têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pelo qual se ora experimenta um alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e o infeliz sempre é aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem com suas dores. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, porque por seu turno ele ajuda com sua bondade, ou seja, se o espírito ali por nossa prece se arrepende daquilo que está fazendo, quer tomar um outro rumo na vida, sim, pode ser que de Jesus, né, esses caminhos de Jesus e de Deus, eles simplifiquem ali as provas neste momento, né, para que ele possa se reerguer, esse arrependimento venha aflorar mais forte, para que ele tenha certeza que ele está sendo amparado, e quando ele tiver condições, essas penas aí voltariam, mas ele já estaria mais fortalecido, estaria num outro caminho, né, com a condição de suportá-las melhores, sem perder toda uma encarnação, né. Então ele fala, é nesse sentido que pode abreviar a sua pena, né. Por seu turno, ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai antes de espíritos sofredores, espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar esperança. Então a prece, quando vai ali sendo feita, é como se fosse uma trinquinha na parede, né? Vai penetrando, né, no espírito, e ele consegue sim receber a ajuda de outros espíritos melhores, que sentem que ele está no momento de mudança, que ele pode ser ajudado nesse momento, né? Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que seríeis culpados não fazendo por aqueles que mais necessitarem. Então a gente deve fazer, né? Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prevista no Evangelho? O Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra de empregar todos os meios possíveis
de seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo. Se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a sua justiça, da qual ele é o tipo, a todas as ações dos espíritos, não é menos verdadeiro que a prece que lhe endereçais por aquele que vos inspira afeição é para ele um testemunho de lembrança que não pode senão contribuir para aliviar os seus sofrimentos e consolá-lo. Se a gente não consegue mudar as provas dele, porque está ali, é melhor para ele, Deus sabe o que faz, né? A gente tem que, Deus está no comando, a gente tem que acreditar nisso, que é toda bondade, toda justiça, né? Todo amor. Mas ele serve de consolo para esses espíritos, né? Que nos reconhece ali, uma vez nos reconhecendo, fazendo prece por eles, ficam emocionados e querem mudar, né? A gente consegue tocá-los pelo nosso amor, pelo amor que estamos endereçando junto a essas preces. Desde que ele tenha o menor arrependimento, é então socorrido. Mas isso não o deixa jamais ignorar que uma alma simpática ocupou-se dele e lhe deixa o doce pensamento de que por sua intercessão foi útil na vida dele. Resulta necessariamente de sua parte um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Por conseguinte, o amor que o Cristo recomendou aos homens não faz senão aproximá-los entre si. Portanto, os dois obedeceram à lei de amor e à união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Então, fazendo a prece e o outro, aquele que recebe, agradecendo, sendo grato pela prece que chegou até ele, por aquele que intercedeu por ele, nós estamos praticando as leis de Deus, a lei de amor, né? Então, claro que nós vamos ter algum benefício, que não seja aquela supressão daquela prova, porque está na necessidade do nosso espírito, mas desde já vamos ser confortados porque estamos sendo filhos de Deus, né? E praticando o Evangelho, né? Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de sua vontade, mas seu poder está em razão da sua superioridade e depende do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso, as preces que se lhes endereça não são eficazes, senão agradáveis a Deus. A gente pergunta, né? Eu posso rezar para Santo Agostinho, para São Luís, para uma pessoa que eu conheci que é muito o Chico, muita gente fala, né? Então, assim, pedindo para que eles possam nos ajudar, né? Tudo chega até Deus. As preces vão até Deus, né? A gente pensa que Deus é muito ocupado, mas cada sentimento, cada prece carregada de sentimento, de amor, com certeza chega até Deus. E é Ele que dá aos seus executores ali, dá a condição de esses espíritos virem nos ajudarem, né? Os seus mensageiros. Então, tanto faz a gente fazer para Deus, para Jesus, para esses espíritos que a gente tem maior afinidade. O que importa é fazermos com o coração, não maquinalmente, aquela prece dita com emoção, com vontade mesmo de auxiliar o outro ou a nós mesmos, não é? Então é a prece que chega agradável a Deus. E aqui nós vamos ainda falar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, Pedi e obtereis, é o item 22 e 23. Instrução do Espírito, instruções dos Espíritos, modo de orar, Monod, Bordeaux, 1862, é do item 22 e 23.
O primeiro dever de toda criatura, o primeiro ato que deve assinalar seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais quase todos, mas quão pouco sabeis realmente orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente uma à outra, porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes a cumprir, e o que vos pesa como todo dever? A prece do cristão, aquela do espírita, principalmente de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve se elevar com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza no impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. Então, toda manhã, ele aqui fala que é o horário mais próprio, quando a gente retorna, do plano espiritual, porque à noite nós dormimos e visitamos, sim, o plano espiritual. Então, toda vez que nós voltamos ao corpo, pela manhã, ou a hora que a gente retorna ao corpo, nós devemos agradecer, porque é mais uma oportunidade que estamos tendo, Então, olha, o reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. E de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual foi permitido, embora não guardemos a lembrança nem sempre, retornar junto aos amigos, aos guias, para nesse contato aurir novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, sua indulgência, sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador e que deve transfigurar-se como Jesus no Tabor para chegar até Ele, branca e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Então, os pedidos que nós fazemos, vamos ter consciência, nós precisamos mesmo disso que estamos pedindo, Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, o que vos dê alegrias, e riquezas. Pede-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer como fazem muitos dentre vós. Não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que pedes a Deus na maioria das vezes? Já vos lembrastes de pedir a vossa melhoria moral? Não, Tão poucas vezes a gente pede para se melhorar moralmente, A gente pede material, O que vos lembrais de pedir é o sucesso para vossos empreendimentos terrenos, e depois exclamais que Deus não se preocupa conosco, se o fizesse não haveria tantas injustiças, insensatos, ingratos, se pensais assim, Se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontrarias o motivo dos males de que vos queixais. Pede, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores. E vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelho na praça pública. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento, a elevação do vosso pensamento a Ele, quando a felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora da alma e dizeis mentalmente: seja bendito, Senhor?
Não é um ato de contrição quando sentis que falistes dizer humilde para o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento: perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei por orgulho ou por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não falir novamente, a coragem de reparar a minha falta. Não é isso? Né? Não é um ato de contrição, um ato de comunhão com Deus, quando a gente conversa com Ele, arrependido sinceramente do que fizemos? Isto depende das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Isto independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os afazeres. E até pelo contrário, assim feita, ela o santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido pelo Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente nos chama. Então ele fala da prece espontânea, né? Daquela que passa um pensamento e a gente ali já dirige uma prece a Deus, de agradecimento, de pedido, para nos equilibrarmos, né? Agradecendo por aquela prova. Então é todo momento conversar com Deus, tudo isso é uma prece. E a aventura da prece, aí o item 23, é de Santo Agostinho, Paris, 1861. Vinde todos vós que desejais crer, acorrem aos Espíritos Celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros. Olha só, Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. Então esse sentido de coração, né? Arrependimento, a prece sentido de verdade, né? De dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, né? A prece, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, nos leva ao caminho que conduz a Deus. Prece nos leva ao caminho que nos conduz a Deus. Até me emociona, né? Se a gente soubesse, lembrasse disso a todo momento, não erraríamos tanto, não é? Temos a prece, Deus nos deixou essa condição. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus, e para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Então, o caminho de nos encontrarmos com Deus é pela prece. Devemos fazer a todo minuto. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Não serão mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Vossa linguagem terrena não poderá jamais exprimir essa aventura que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Jesus já tinha falado, né, naquela passagem em que ele encontra a moça de uma outra cidade ali com um vaso de água, né? A água que dessedenta, né? Que tira a sede, que saciará a sede
Então a prece, olha, é a fonte em que bebemos através dessa prece. Nunca mais teremos sede de justiça, de bondade, sede de amor, se a gente se ligar a Deus, porque sabemos que temos tudo isso bem pertinho, através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. Podemos ter céu aqui na terra. Podemos encontrar com Deus e com Jesus a todo momento pela prece, através da prece. São divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque Jesus ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Então ele fala aqui para a gente carregar a nossa cruz, mas sempre com a prece, sempre ligado a Deus e a Jesus, e vamos ver que tudo isso que nós estamos passando, todos esses sofrimentos, todas essas angústias, se tornam em bênçãos em nossas vidas. A fé nos transporta, né, para outros mundos, para esse encontro com Deus e com Jesus. Vamos recebendo e renovando as nossas forças. Não nos esqueçamos que podemos fazer isso por nós, por aqueles a quem queremos que cheguem essas preces, aliviando os seus sofrimentos, e por todos aqueles que também estão no plano espiritual, que são os nossos queridos, fortalecendo os nossos laços, os nossos vínculos familiares, os nossos vínculos de amizade, de amor, que cheguem através das nossas preces a ajuda para todas as pessoas que sofrem. Nós podemos ser esses soldadinhos, né, que carregam o amor, né, a fraternidade, a caridade para todas as pessoas, aliviando um pouco do sofrimento do mundo, diminuindo, ajudando a carregar um pouquinho a cruz de cada um, né? Então sabemos que podemos ter tudo isso através da prece, entendendo esse mecanismo. Vamos estudando, vamos praticando, que a nossa prece consiga se elevar sempre a Deus e a Jesus. Assim poderemos ajudar aos outros e a nós mesmos, porque sentiremos de imediato o encontro com eles, e isso vai nos alegrando, né? Apesar de tantas dificuldades vividas no mundo carnal, aqui no plano da Terra, né? Vamos acalmando o nosso coração, porque sabemos que estamos conectados com eles, recebendo a ajuda necessária. Então vamos fazer a nossa prece final, vamos lembrando aqueles que nós queremos que recebam a ajuda necessária, mentalizando a todos e principalmente a nós mesmos, né? Tão necessitados ainda que somos da ajuda de Deus e de Jesus, pedindo que a nossa semana seja uma semana de amor, de paz, de saúde, de serenidade, e que mais e mais a gente possa falar com Deus, né, e sentir Ele próximo de nós. Ele está sempre próximo de nós, viu, gente? Nós é que não conseguimos sentir todas as vezes, mas a prece nos ajuda a isso, né? E assim vamos levando esta encarnação de forma a não chegarmos de novo de mãos vazias no plano espiritual, né? Vamos chegar com amor, com afetos, com acertos. Uma boa semana a todos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.